Na aula de hoje iniciaremos a abordagem a respeito dos movimentos da Lua. Descreveremos seu movimento de translação ao redor da Terra, sua rotação e como sua posição em relação à Terra e ao Sol determina suas fases. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Sua distância média à Terra é de 384 mil quilômetros. A sua órbita ao redor da Terra possui uma excentricidade de 0,0549. Isso significa que a sua órbita é aproximadamente circular. Apesar de uma elipse, ela tem um formato mais próximo do círculo. A nível de comparação, a excentricidade da Terra é de 0,01669, ou seja, a órbita da Terra ao redor do Sol ainda é mais próxima do círculo ainda. O plano orbital da Lua tem uma inclinação de 5 graus em 9 minutos de arco em relação à eclíptica, só que seu plano orbital não é fixo, certo? Ele vai se mover de modo que o eixo da órbita vai descrever um círculo completo a cada período de 18,6 anos. Então, devido a esse movimento do plano orbital em relação à eclíptica, a órbita da Lua vai ter uma inclinação que vai variar de 18,4 graus a 28,7 graus. Em relação ao equador da Lua, o plano orbital vai ter uma inclinação de menos de 1 grau. O diâmetro aparente médio da Lua vai ser o mesmo diâmetro aparente médio do Sol, ou seja, vai ser cerca de 31 minutos e 5 segundos de arco, ou 0,5 graus aproximadamente, né? Se nós admitirmos a sua distância à Terra média, né, que é de 384 mil quilômetros, nós vamos encontrar um valor de 3.476 quilômetros para o seu diâmetro. A sua massa é de 1,81 da massa da Terra, ou seja, aproximadamente 1,2% da massa da Terra, o que vai corresponder a 7,36 vezes 10 a 22 quilogramas. À medida que a Lua se desloca ao redor da Terra ao longo do mês, ela vai passar por um ciclo de fases, ou seja, a sua forma aparente vai variar gradualmente. Esse ciclo, onde seu formato aparente varia, ele dura aproximadamente 29 dias e meio. O fenômeno das fases da Lua é um fenômeno que é conhecido e bem compreendido desde a antiguidade. Aristóteles, né, por volta do século 3 a.C., já havia dado a explicação correta do fenômeno, quando afirmou que as fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso como o Sol, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. Obviamente que a face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. E a fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada vai estar também voltada para a Terra. Durante metade do ciclo, essa porção iluminada está aumentando e durante a outra metade, a porção iluminada está diminuindo. Os astrônomos vão definir a fase da Lua em termos do número de dias decorridos desde a Lua nova, variando de 0 a 29 dias e meio, e em termos da fração iluminada da face visível da Lua, variando de 0 a 100%. Ou seja, eles não vão utilizar as fases mais características. Eles não vão utilizar Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Eles vão usar esses termos que nós apresentamos aqui. Dias da Lua nova e em termos da fração iluminada da face visível. Vamos agora descrever cada uma das 4 fases características da Lua. Vamos iniciar pela Lua nova, passando pelo quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. A Lua nova vai ocorrer quando a face visível da Lua, ou seja, a face da Lua que está voltada para a Terra, não recebe luz do Sol. Nesse momento do ciclo, a Lua não pode ser vista no céu, porque o Sol e a Lua estão na mesma direção. A Lua vai estar no céu durante o dia, obviamente, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol. Quando a Lua atinge o quarto crescente, ela vai ter metade da sua porção que está voltada para a Terra sendo iluminada pelo Sol. Nesse caso, a metade oeste, né, vai estar sendo iluminada. A Lua e o Sol podem ser vistos da Terra, mas estão separados aproximadamente de
90 graus. A lua vai nascer aproximadamente ao meio-dia e se pôr à meia-noite também aproximadamente. Após esse dia, a fração iluminada da face visível, ou seja, da face voltada para a Terra, continua a aumentar pelo lado oeste, até que ela alcance a fase cheia. Na lua cheia nós temos 100% da face visível da lua iluminada, ou seja, a face da lua voltada, né, para a Terra está 100% iluminada pelo Sol. A lua vai estar no céu durante toda a noite, vai nascer quando o Sol se pôr e vai se pôr quando o Sol nascer. O Sol e a Lua vão ser vistos da Terra em direções opostas, separados por um arco de aproximadamente 180 graus ou 12 horas. A partir da Lua cheia, né, nos dias subsequentes, a porção iluminada passa a ficar cada vez menor. Ela vai começar a escurecer a partir de oeste, né, fazendo com que a iluminação fique apenas do lado leste da Lua, quando nós alcançamos o quarto minguante. E no quarto minguante, né, nessa fase, a Lua vai estar aproximadamente a 90 graus a oeste do Sol. E vamos ver iluminada apenas a metade leste da sua face, que está voltada para a Terra. Nesse momento do ciclo, a Lua vai nascer aproximadamente à meia-noite e se pôr aproximadamente ao meio-dia. A partir do quarto minguante, a Lua continua a minguar, né? Ou seja, a iluminação da face voltada para a Terra continua a diminuir até que ela atinja o dia zero do novo ciclo, quando a Lua vai estar na sua fase nova. Na figura 1 nós temos uma representação da órbita da Lua ao redor da Terra e a respectiva fase que a Lua vai apresentar em cada uma das posições. Na figura também nós temos os raios solares incidindo da direita para a esquerda e ao observar a imagem nós podemos dizer que o Polo Sul está voltado para quem assiste o vídeo. Acima nós temos a direção oeste e abaixo a direção leste. Na representação que nós temos na horizontal, a direção oeste fica à esquerda da figura da Lua e a direção leste fica à direita. Existem 4 fases adicionais às que nós acabamos de descrever anteriormente, certo? Então, essas fases adicionais são fases intermediárias às que nós acabamos de descrever, ok? Então, aqui nós temos, no ponto 1 da órbita, a Lua nova, no ponto 3, o quarto crescente, no ponto 5, a Lua cheia, no ponto 7, o quarto minguante. As fases intermediárias, né, apresentadas na figura estão no ponto 2, 4, 6 e 8. 2 sendo o crescente côncavo, quando a Lua passa, a face da Lua voltada para a Terra passa a ser iluminada a partir de oeste. O crescente convexo, no ponto 4, onde apenas uma pequena porção da parte leste da Lua voltada para a Terra não está iluminada. O minguante convexo, no ponto 6, quando a face voltada para a Terra começa a perder iluminação a partir de oeste. E o minguante côncavo, né? Ponto 8, que é quando apenas uma pequena parte da porção leste da Lua continua iluminada pelo Sol, né? Pouco antes da Lua nova. Vale ressaltar que a figura 1 destaca as fases da Lua para um observador no hemisfério sul terrestre. Para um observador no hemisfério norte, a iluminação da Lua iria aumentar a partir da sua porção leste. Aqui nós temos uma animação das fases da Lua observadas a partir do hemisfério sul terrestre. Como vocês podem ver, a iluminação ela aumenta a partir de oeste depois da Lua nova, até que alcança a Lua cheia, quando a iluminação da face da Lua voltada para a Terra é de 100%. E após a Lua cheia, a iluminação
da face da Lua voltada para a Terra começa a minguar a partir também de oeste. O intervalo de tempo entre duas fases iguais consecutivas define o mês lunar. A duração do mês lunar é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos, o que vai dar aproximadamente 29 dias e meio. O mês lunar é também chamado de mês sinódico ou lunação ou período sinódico da Lua. Já o mês sideral ou período sideral da Lua é definido como sendo o tempo necessário para que a Lua complete uma volta em torno da Terra em relação a uma determinada estrela. A duração do mês sideral vai ser de 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos, sendo, portanto, aproximadamente 2,25 dias mais curto que o mês sinódico. Com a definição de mês sideral, nós podemos definir também o dia lunar. Se nós considerarmos que a Lua descreve um arco de 360 graus durante o mês sideral, que tem 27,3 dias, nós vamos obter para o movimento da Lua um total de 13 graus por dia, ou seja, a Lua vai se deslocar para leste 13 graus por dia em relação às estrelas. Como nós já havíamos visto anteriormente, o Sol também vai se mover em relação às estrelas, aproximadamente 1 grau por dia em direção a leste, o que reflete o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Então, se nós considerarmos o movimento da Lua em relação às estrelas e o movimento do Sol em relação às estrelas, nós vamos obter para o movimento da Lua em relação ao Sol um total de 12 graus por dia em direção a leste. Ou seja, a Lua vai se mover 12 graus por dia para leste em relação ao Sol, que vai provocar um atraso. Ou seja, a cada dia a Lua vai cruzar o meridiano local 50 minutos mais tarde do que no dia anterior. Então, o dia lunar vai ter aproximadamente 24 horas e 50 minutos, mais precisamente 24 horas e 48 minutos. Nós acabamos de mencionar alguns fenômenos devidos à translação da Lua ao redor da Terra. Nós vamos agora falar um pouco da rotação da Lua em torno do seu próprio eixo. Como nós podemos observar, à medida que a Lua orbita a Terra, à medida que ela passa por suas fases, ela mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. Isso indica que o período de translação da Lua ao redor da Terra é igual ao seu período de rotação, Ou seja, a Lua tem a sua translação e a sua rotação sincronizadas, Isso faz com que nós vejamos sempre a mesma face da Lua voltada para a Terra. Acredita-se que esse fenômeno é resultado de forças de maré provocadas pela Terra na Lua. Essa deformação provocada pelas forças de maré fez com que a rotação da Lua desacelerasse, fazendo com que a superfície, a região deformada, ficasse sempre voltada para a Terra. Isso, obviamente, com o passar do tempo. E, devido a essa diminuição na velocidade de rotação da Lua, foi provocado um aumento na distância da Lua em relação à Terra, obviamente como consequência da conservação do momento angular do sistema Terra-Lua. A explicação para a sincronização entre translação e rotação da Lua a partir de forças de maré é apenas uma teoria. Não se sabe ao certo se foi de fato assim que o fenômeno surgiu. Atualmente, a Lua ela continua se afastando da Terra a uma taxa de 4 centímetros ao ano. Como nós temos essa sincronização, nós temos sempre a mesma face da Lua voltada para a Terra e a face que não está voltada para a Terra é chamada de face oculta. E essa face oculta da Lua só pode ser vista por astronautas que estejam orbitando o nosso satélite natural.
Nesse slide nós temos uma animação que retrata o movimento da Lua ao redor da Terra e o seu movimento de rotação no entorno do seu próprio eixo. Como nós podemos observar aqui na animação, a iluminação proveniente do Sol ela vem aproximadamente de baixo para cima, né? E como nós podemos ver, a rotação e a translação da Lua estão sincronizadas, né? Representada aqui por a face voltada da Lua voltada para a Terra está representada por esse tracinho amarelo que nós vemos aqui, ó, destacado. Então nós temos sempre a mesma face da Lua voltada para a Terra.